Quantas vezes você já se deparou com essa situação? Um problema lógico que você estava enfrentando há muitas horas, quando você foi descobrir, era simplesmente um conector do SFP que não estava encaixado até o final. Eu sou o Renato Ornelas, fundador do sítio do OpenX, e esse é o 11º episódio da nossa série Como a OpenX faz para resolver problemas. Nesse episódio vamos explorar um conceito muito interessante, que é faça uma auditoria física. Se nada mais faz sentido, muitas vezes você tem que parar o que você está fazendo e ir para campo ou botar no papel para tentar entender o que está acontecendo. Tem um conceito que meu pai fala que é muito interessante, é que na teoria, a teoria e a prática são iguais, na prática elas não são. Então é exatamente assim, se algo não está se comportando como você imaginava, você tem que descobrir o motivo daquilo estar acontecendo. Então muitas vezes vai acontecer no mundo físico. Por exemplo, pode ser que alguém foi conectar um patch panel e conectou na porta errada. E a porta subiu, ela linkou, mas ela linkou numa porta errada. E aí aquele circuito tá apto, não sei o que tal, mas ele não está funcionando. Então o mundo físico não está batendo com o mundo esperado, o mundo teórico que a gente desenhou. Então é um passo muito importante você fazer essa auditoria física. Assim, várias vezes aqui na história da OpenX, vários problemas completamente inexplicáveis, quando a gente foi lá fisicamente entender o que estava acontecendo, que a gente percebeu o que era. Tem um caso, por exemplo, que foi muito legal, é que a gente recebia um circuito de fibra apagada de uma operadora que atende a gente aqui em São Paulo, que a gente interliga os principais data centers que a gente está presente, e eles foram fazer uma medição e na hora que eles foram conectar de novo, eu acho que, não sei se a pontinha do cordão estava um pouco estragada ou ele conectou um pouquinho, né, inclinado, mas o fato é que depois, quando ele conectou e não estava funcionando o sinal, ele media e falava que estava tudo bem, ele medindo lá embaixo, ele falava que estava tudo bem, a gente media lá em cima, aqui em cima não estava nada bem. A gente foi parar e analisar o conector, a gente viu que lá dentro do acoplador, ele estava arranhado, ele estava com uma ranhura, assim, ele estava levantado. Eu vou até colocar a imagem aqui no vídeo para vocês verem. Então, era exatamente isso, fisicamente tinha um problema. Então assim, não adiantava pegar e trocar o cordão, trocou o cordão, dava problemas aqui e tal. Quando a gente foi inspecionar fisicamente, que a gente viu que aquele acoplador não estava funcionando corretamente, a gente pegou e trocou por um outro que a gente tinha no nosso estoque, problema resolvido. Teve uma outra vez também, que foi um caso muito legal, que eu sempre gosto de usar, porque quando esse caso aconteceu uma segunda vez, eu já levantei a mão, em vez de perder várias horas, eu já levantei a mão e falei, já sei o que é, a gente resolveu em 15 minutos. Mas tinha um cliente nosso que ele foi ativar um circuito lá no POP da Eletronet e eram 10 portas de 10 GB, que era um circuito de 100 GB, mas na época a Eletronet não tinha porta de 100 GB para atender aquele circuito e tal, acabou subindo 10 portas de 10. E a gente subia essas 10 portas, na que a gente ia agregar, ele agregava somente 8. E a gente olhou para todo lado, estava tudo certo, tudo conectado certinho, tudo beleza, mas não agregava. E o que foi que eu percebi? Que é outra coisa que vai te ajudar muito nessa parte da auditoria física, de fazer essa auditoria. Existe um protocolo que se chama LLDP, que é Link Layer Discovery Protocol. Então, assim, ele é um protocolo que, por exemplo, quando eu subo essa porta desse equipamento com a porta do outro equipamento, ele manda um pacotinho falando assim, olha, eu sou a porta 10 do equipamento tal. O outro lado vai receber isso, ele sabe que porta que está ligada com qual. Então, só a porta 10 ligado com e recebido do outro lado na porta 8. E a porta 8 aqui estava mandando, chegava em outra porta. Ou seja, as portas estavam todas AP, porque estavam todas as portas conectadas em todas as pontas, mas em algum lugar no meio do caminho, alguém inverteu alguma das conexões. E convenhamos, eram muitas conexões. Para a gente imaginar, do lado da OpenX, se eram 10 portas de 10, eram 20 fibras que iam no meu equipamento, ia no patch panel que estava no meu rack, aí ia mais 20 conectores atrás do patch panel que ia para o rack de patch panel, e depois mais isso, só falando em São Paulo, mais lá na outra ponta, então, assim, eram muitas conexões que precisavam estar corretas para que esse circuito alinhasse perfeitamente. Então, facilmente, assim, alguém na hora de conectar, conectou errado. Então, quando a gente foi fazer essa auditoria física, a gente percebeu que tinha alguma coisa que não estava conectada certo. Então, o que a gente fez? Descobriu qual que era a porta que estava errada e estava uma discussão lá, o pessoal todo falando, não sei o que tal, vai ter que abrir janela para poder resolver. Como eu moro muito perto da Eletronet, pode deixar que eu vou resolver esse problema. Quando eu percebi que era isso, eu cheguei lá no POP, abri o rack, peguei as duas fibras, inverti, pode olhar que está funcionando. Os caras, ué, o que você fez? Eu falei, não, gente, pela documentação, pelo que eu vi, a documentação não estava funcionando. Então a gente foi olhar como que estava conversando, quem estava conversando, eu percebi que a porta 8 e a porta 10 estavam com o TX e o RX invertidos. Não invertidos dentro do próprio módulo, estavam invertidos entre si. Então, tipo, o TX do 8 falava com 10 lá na ponta,
o RX do 10 falava com o do 10, então assim, tinha uma conexão cruzada no meio do caminho. Então, a gente só conseguiu resolver isso porque a gente foi lá para o mundo físico checar o que estava acontecendo. A gente teve esse apoio dos comandos para poder nos apoiar nisso daí, mas só resolveu quando a gente foi lá para o mundo físico. Outra coisa que é muito comum acontecer é, eu estou tentando resolver esse problema, não tá fazendo sentido, é porque muitas vezes as redes, hoje tem no seu provedor, aqui na OpenX, sempre tem muita gente trabalhando nos equipamentos, né, fazendo alterações na rede, criando novos POPs. Então, às vezes alguém do campo foi lá e colocou fez a conexão nova ou foi mexer alguma coisa e não atualizou a documentação. Então, assim, às vezes você está olhando para a documentação e a documentação não reflete o mundo real. Então, muitas vezes, cara, não, fiz de tudo, não faz sentido. Então, baixa lá para o mundo real e confere. Vai lá na camada, lembra que a gente já falou um vídeo de checar a parte física. Agora nós estamos falando de validar a parte física, ver se realmente tudo está ligado onde você imagina que está ligado, tudo está funcionando como você imagina que está funcionando, porque é muito comum, as estruturas de vocês, a nossa estrutura, por exemplo, é super complexa. A gente foi olhar, por exemplo, lá no Equinix SP4, a gente tem mais de 500 cross-connection no nosso ambiente. Então, fatalmente, se você tem mais 500 cross-connection, nós estamos falando 500 cross-connection, são 2 fibras para cada um, mais de 1000 fibras que estão chegando lá no nosso rack. Então, é fácil de alguém ter pegado uma etiqueta e colocado no lugar errado. Acontece, né? Então, é necessário, muitas vezes, a gente tem o nosso controle. Existe o controle da própria Equinix, lá que eu vou ver por patch panel, qual circuito está conectado em qual patch panel, mas a gente tem o nosso controle paralelo que a gente bate às vezes tem discrepância. Às vezes tem porta que para mim está livre, mas quando o cara da Equinix foi ativar, aí ele ativou, em vez de pular na porta 34, ele botou na 35 e falou, deixa eu entregar na 35 mesmo, não tem problema. Então, acontece. Então, assim, a gente tem que bater isso e ter certeza que a documentação está certa. Mas o ideal é que a documentação esteja certa, mas saiba que a documentação pode não estar certa. Então você tem que a qualquer momento falar, deixa eu lá conferir se o que está na documentação reflete o mundo real. Você não fique cego achando que sempre a documentação vai estar atualizada. Né? E até uma boa prática aqui na OpenX que a gente adota, toda vez que a gente faz alguma alteração no cliente, a gente tem um grupo de WhatsApp que chama só atualizações, que a gente fala, favor atualizar a documentação porque a gente moveu isso de lugar. E alguém vai lá depois no outro dia, atualiza, porque tem que atualizar às vezes lá no Zabbix, tem que atualizar na gerência, tem que atualizar na planilha dos clientes, então tem vários lugares que tem que ser atualizado. Então, muitas vezes, o cara que está fazendo atividade de madrugada, a atividade não saiu como planejado e alguma coisa teve que ser feita ali para deixar tudo funcionando. Mas a documentação tem que ser refletida. Muitas vezes o cara, 5 horas da manhã eu estou morto, vou descansar agora. Ele não vai atualizar. Então, se ele não passa essa tarefa, ou ele mesmo depois retoma essa tarefa de deixar a documentação atualizada, fatalmente vai acontecer de problemas que não fazem sentido, é porque a documentação não reflete o que está acontecendo no mundo físico. Outra coisa que é muito importante é você, a sua equipe de campo, usar etiquetas, né? E etiquetas que façam sentido, que tenham documentação certa. Então é muito comum o cara aproveita o cordão e não troca a etiqueta. Aí você fala, beleza, essa etiqueta aqui está saindo da porta 10, está indo na porta tal, mas é um cabo reaproveitado. Então não tenha preguiça, gente. Etiqueta não é caro, né? E é um negócio que vai facilitar muito no dia a dia, porque se você não está com os cabos, as duas pontas etiquetadas, com etiquetas que façam sentido, o que vai acontecer? Toda vez que alguém for lá no campo conferir alguma coisa, ele vai ter que pegar o cordão e sair puxando e seguindo até onde aquele cordão vai. Muitas vezes aquela maçaroca de cabos que a gente vê lá nos data centers. Então, tendo essa documentação certinha aqui, essa porta 10 do equipamento vai no patch panel tal, porta tal, você vai ter uma clareza muito melhor, né? Então, mantenha as etiquetas atualizadas, porque vai facilitar muito o diagnóstico. Mas eu vou ter que confirmar. Então, como é que eu vou confirmar? Muitas vezes é isso, olha, vou derrubar aqui, esse aqui supostamente vai da porta 10 na porta 20 do patch panel. Vou derrubar a porta 20 do patch panel. Caiu? Não caiu. Então, é essa auditoria física que nós estamos falando nesse vídeo, que é ver se as etiquetas estão certas, ver se está tudo certo. Outro teste que você pode fazer aí, muitas vezes, vou derrubar a porta aqui do meu lado, ver se cai a porta do seu lado. Beleza, caiu, subir a porta, subiu. Só que muitas vezes as pessoas esquecem que o teste tem que ser feito ao contrário também. Porque pode estar ligado errado as conexões. Então assim, derrubei a porta do meu lado, caiu a porta do seu lado, beleza. Subi de novo, subiu. Agora derruba a porta do seu lado para ver se vai cair a mesma porta que eu esperava. Se isso não acontecer, tem alguma ligação errada. E é exatamente esses problemas que não fazem sentido, que muitas vezes vão ser problemas físicos que você vai precisar ir lá no campo. Outra coisa muito importante também é você ter noção dos sinais óticos que você espera. Então, por exemplo, eu tenho uma fibra, um enlace de 10 km, eu
tenho armazenado lá, por exemplo, que eu tinha lá tantos dB de perda naquele circuito. De repente a perda está muito maior. Aconteceu alguma coisa? Não, vamos olhar no gráfico, vamos ver como é que está. Um outro caso muito legal sobre essa questão de falar do mundo físico. Daqui da OpenX lá para minha casa tem uma fibra ótica. É um circuito que eu subi com módulos de 10 GB. Quando a gente acendeu isso, eu subi com módulos lá de 10 km, apesar da fibra inteira, acho que tem mais ou menos 1 km, mas eu subi com módulo de 10. Teve um belo dia que o sinal ficou ruim e tal, e eu peguei, tava com módulo de 20 km, coloquei e funcionou um pouquinho, funcionou mais um tempo, mas é aquela história, é óbvio que para um circuito de 1 km, por mais que eu tenha feito os conectores, eu não sou bom de fazer os conectores, deveria funcionar com os módulos de 10 km tranquilamente. Então assim, tinha mais alguma coisa acontecendo no mundo físico. Então quando eu fui olhar, depois que, mesmo eu troquei o módulo de 10 pelo de 20, e mesmo assim depois de um tempo, aconteceu a falha novamente. O que eu poderia ter feito na base da ignorância? Ter trocado o de 20 por um de 40, mas eu falei, gente, pera lá, o circuito tem 1 km, o de 10 deveria ter funcionado, o de 20 deveria ter funcionado. Então, claramente tem alguma coisa acontecendo e alguma coisa está se degradando com o tempo, porque não foi de uma vez. Estava funcionando ontem e parou de funcionar. Então, como estava degradando com o tempo, fomos lá para o mundo físico tentar entender o motivo. E o que era o motivo nesse caso? É que eu montei lá a caixinha de terminação lá no meu andar e eu peguei a fibra e tinha dado só uma volta. E o cabo, eu moro no 21º andar, então o cabo era muito grande. Então o próprio peso do cabo foi forçando a fibra, ela foi atenuando. Então eu dei lá mais algumas voltinhas dele lá dentro daquela caixa de terminação, problema resolvido, nunca mais eu tive dor de cabeça com essa fibra. Mas era algo que teve que ir lá no mundo físico para tentar entender o que estava acontecendo. Outra coisa que acontece com muita frequência é, às vezes, no campo lá, as pessoas vão fazer algum teste, desconectam alguma coisa e esquece de conectar de novo. Então, assim, tirei essa fonte aqui para manobrar e não conectei ela de novo. Aí deu um problema, as coisas pararam de funcionar. Por que parou tudo? Porque alguém esqueceu de conectar a fonte. Então, assim, é importantíssimo você ter alarmes relevantes para tudo aquilo que importa para a sua operação funcionar. Então, aqui na OpenX, sempre colocamos, por exemplo, alarmes para fontes. Então, assim, todo equipamento tem duas fontes, eu quero saber se qualquer uma das duas fontes for desconectada, eu quero receber o alerta, porque se o equipamento tem duas fontes, eu quero ficar tranquilo se uma das fontes de energia, uma das redes de energia falhar, eu estou tranquilo porque o equipamento tem uma outra fonte. Só que se essa fonte aqui foi desligada para teste e essa outra energia aqui deixou de chegar, o equipamento tem duas fontes, mas eu dei o azar de uma estar desconectada, a outra falhou. Então, eu vou ficar com o equipamento disponível, em circuito indisponível, aquele problema que vai começar a acontecer. Então, é importantíssimo você monitorar essas coisas também. Outra coisa que a gente monitora é o nível de sinal de todas as interfaces que a gente põe na nossa rede. Então, assim, compramos um equipamento novo, a primeira coisa que a gente faz é como que a gente monitora se todas as fontes estão conectadas, como que a gente monitora a potência ótica do equipamento, porque exatamente esse caso que aconteceu lá na minha casa. Você tem que ser capaz de falar, cara, esse problema que aconteceu agora, aconteceu ao longo do tempo ou aconteceu de uma vez? Porque uma coisa é o seguinte, o circuito estava lá com menos 3 dB, de repente, de um minuto para o outro, na próxima leitura estava menos 3, caiu para menos 18. Opa, foi alguma coisa que aconteceu naquele momento. O que aconteceu? Está chovendo, caiu uma árvore no cabo, alguma coisa assim, alguém no campo esbarrou e mexeu? É alguma coisa assim. Mas, por exemplo, esse da minha casa ele foi degradando ao longo do tempo. Então não foi uma coisa repentina, foi uma coisa ao longo do tempo. Isso te ajuda a enxergar aonde que você tem que ir para achar o problema. Então, essa questão da auditoria, você construir os seus dashboards, seu monitoramento, vai te ajudar nisso também. Mas saiba que sempre que você se deparar com algum problema muito estranho, que não faz o menor sentido, lembra lá do modelo OSI, né? O modelo OSI, a primeira camada é a camada física. Então, vamos começar pela camada física. Ter certeza que as coisas estão conectadas, onde a gente espera que elas estejam conectadas. Que se essa porta supostamente está conectada com essa porta, que ela esteja com essa porta. Sempre que vê essa palavra supostamente, deveria, vai lá e se certifique que aquilo realmente está acontecendo. Então, pessoal, fazer auditoria física não é glamour, realmente a verdade, você está em busca da verdade. Nada mais importa do que essa busca pela verdade. As coisas são como elas são e não como você gostaria que elas fossem, como você acha que elas fossem. Vai sempre em busca da verdade, isso vai fazer toda a diferença em resolver os diagnósticos aí na sua rede. Grande abraço e até o próximo vídeo.